Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer, né, o Conselho pela oportunidade de nós fazermos essa explanação sobre a gestão da crise. Então, primeiramente, eu queria comunicar, como membro, né, da Comissão do Ensino, nós temos a missão de trazer palestras para vocês na quarta-feira. E dessa vez foi escolhido, né, este tema de gestão da crise. Queria primeiramente agradecer os colegas que vão participar aqui. Então, o João Carlos Meroni Miranda, que é professor lá na PUC, ele é mestre em administração, né, e somos sócios na Mirar Gestão Empresarial, né. Essa Mirar vem a ser Mir de Miranda, que é o sobrenome dele, e Ar de Armos, que é o meu sobrenome. Não tem o efeito do Mirar, né? E também o João Pedro Scalzilli, que é advogado, ele é doutor pela USP em Direito Societário, que vai explanar, obviamente, a parte jurídica da norma, e o professor Miranda vai explanar o que corresponde, então, à técnica, digamos assim, né, o envolvimento do contador dentro desse processo novo, né, que eles vão acabar colocando para vocês. Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Passo a palavra agora ao professor Miranda. Obrigado, professor Saulo, professor João Pedro, prezados, boa noite. Hoje vamos falar de um assunto, né, Gustavo, que não está muito em voga, né, que é a crise organizacional, crise empresarial. Eu quero dizer para vocês que tanto eu quanto o Saulo militamos nessa área há muitos anos, e eu confesso a vocês que eu nunca vi uma crise tão aguda, tão severa, como essa que nós estamos instalados. Então, o objetivo dessa noite é nós refletirmos sobre esses conceitos da crise e também sobre quais as metodologias, quais os métodos que as organizações, as empresas têm de procurarem, no primeiro momento, identificar esse processo de crise, né, e depois, posteriormente, o que aplicar, né, para tentar solucionar essa crise. E a gente vai iniciando falando, antes de falar em crise, falar de ciclo de vida. Ciclo de vida, Rogério, das organizações, né? Esse gráfico foi adaptado, né, de um autor chamado Adizes, Ishaq Adizes. E ele faz uma analogia entre a vida, né, a vida dos organismos, dos seres vivos, evidentemente, e também das organizações. E conclui que, tal qual os seres vivos, as empresas nascem, crescem e morrem. Ponto. Esse é o ciclo natural das empresas, das organizações. E que o nosso papel, né, o papel dos gestores, né, Gustavo, é tentar evitar esse declínio, evitar a caída da curva. E aí nós damos os mais diversos nomes possíveis: reinvenção, renovação, revitalização, recuperação e, pasmem, alguns usam até ressurreição. Então, dizendo que as organizações têm essa tendência ao declínio, né? E por que essa tendência natural ao declínio? Porque, evidentemente, que nós estamos num ambiente altamente mutante, não é? Com as variáveis sempre oscilando, não é? E mudando, e que surgem, Rogério, ameaças, oportunidades, ameaças, oportunidades, ameaças. Então, que a capacidade de adaptação se faz crucial. Muito bem. Então, a gente já viu que esse ciclo de vida, mas o que leva as organizações a serem longevas?
o que leva as organizações a perdurarem por mais tempo, nesse ambiente mutante. Os próximos slides que eu vou falar é também de um autor chamado Degeus, grego, Arie Degeus. O João Pedro me corrige, esse dia eu errei a nacionalidade de um, ele falou e me puxou a orelha. Então, o Arie Degeus, ele desenvolveu no trabalho de doutorado dele, um trabalho sobre a característica das empresas longevas. Esse rapaz, esse economista, no seu doutorado, ele trabalhava numa empresa extremamente conhecida por todos nós, que é a Shell. E no período, era no início dos anos 70. Foi exatamente o período que nós mergulhamos na primeira grande crise do petróleo. Então, Gustavo, a Shell preocupada que todos os seus ativos estavam relacionados ao petróleo, que o petróleo ia acabar e tal, alguém chegou no board e disse assim, nós precisamos botar os ovos, não todos na mesma cesta, distribuir esses ovos. Ah, fantástico. O que a gente vai fazer? Vamos comprar empresas. Que tipo de empresa nós vamos comprar? Vamos comprar aquelas empresas, aqueles negócios sólidos, aqueles negócios que duram ao longo do tempo. E aí começaram a se questionar, mas quais são os negócios que duram ao longo do tempo? Quais são as características, não é, Saulo, dessas empresas que perduram ao longo do tempo? E aí chamaram o Arie Degeus, né, e deram essa incumbência. Tu vai pesquisar para nós, né? Onde se encontram essas empresas e, principalmente, quais as características dessas empresas longevas? Então, ele foi lá na pesquisa dele, a empresa mais antiga que ele encontrou tinha cerca de 700 anos. 700 anos. Aí no livro, ele relata, aliás, o nome da obra chama-se A Empresa Viva. Então ele relata, né, que iniciou lá com uma mina de cobre e que lá nos anos 70 fabricava transistores. Ou seja, quantas adaptações essa empresa passou ao longo de 700 anos. Aí identificou outras empresas japonesas com 300, com 400 anos, etc, etc. Mas não é isso que nos importa. Nos importa a segunda parte da obra, em que ele diz o seguinte, que características essas empresas que perduraram ao longo do tempo possuíam. A primeira característica, Gustavo, sensibilidade ao meio ambiente. Ou seja, o poder de adaptação. Empresas duráveis, diz ele, são sensíveis ao seu ambiente, permanecem em harmonia com o mundo à sua volta. Mesmo em meio a guerras, depressões, mudanças políticas, elas primam por manter seus sensores ligados. Olha só, aquilo que a gente acabou de falar, capacidade de adaptação. Né? Um dia, numa aula, Saulo, eu perguntei assim, olha, que é tão importante a adaptação das empresas e tal, e disse assim, veja os dinossauros, por que os dinossauros sumiram? Né? Aí um menino levantou e disse assim, por causa de uma gripe, professor. Pegou uma gripe e desapareceram. Por que esses dinossauros sumiram? Não conseguiram se adaptar. Um outro aluno me deu uma resposta, só que disse assim, eles não subiram, Miranda. Eles se adaptaram. Eles são as baleias. Eles são algumas espécies de mamíferos, de aves, etc. Ou seja, a adaptação. E essencial para essa adaptação, sem dúvida nenhuma, é o processo da estratégia. Se manter os sensores ligados está essencialmente ligado à questão estratégica. Ora, o que é estratégia? A gente pode dar diversas definições de estratégia, mas, para mim, o aspecto mais importante, mais crucial dessa estratégia é a capacidade de olhar para fora das organizações, abrir a janela, Rogério, olhar para fora, olhar para o mundo e dizer assim, o que está acontecendo lá fora que vai impactar o meu negócio aqui dentro? E aí, identificando oportunidade e ameaça, oportunidade e ameaça. Essa habilidade de fazer a leitura do que está acontecendo no mundo, na sociedade, em termos tecnológicos, políticos, sociais, enfim, e o que isso impacta na minha organização, na minha empresa. Muito bem. A segunda característica lá identificada pelo Degeus, coesão e identidade. Empresas duráveis são dotadas de um forte senso de identidade. Não importa o seu tamanho, não importa a sua extensão. Os funcionários e, por vezes, até fornecedores e clientes sentem que são partes de uma só entidade. Olha só, esse sentimento de pertencimento, né, Saulo? De união em torno de um ideal.
O esporte nos dá muitos exemplos disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que o Grêmio vai estar vivo daqui a 100 anos? João Pedro? Vai. Quem duvide. E o Internacional, Gustavo? Vai. Né? Por que vai estar vivo, hein? Flamengo vai estar vivo? Vai. Olha a dívida extraordinária que o Flamengo possui. Mas por que vai estar vivo daqui a 100 anos? É exatamente por esse princípio. A capacidade de juntar pessoas em torno de um ideal, de uma marca, de um conceito. Agora, imagina extrair esse conceito, né, Saulo, para dentro das empresas. É possível? É possível. É difícil? É muito difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um grande passo para a continuidade dentro da organização, ou da organização. Outra característica, a gente vai falar só de 5, tá? O livro fala de mais de 8, tá? Acho que 9 ou 10 questões. Tolerância. As empresas duráveis têm por característica serem tolerantes com as atividades que se desenrolam à margem. Experimentos, inovações, atividades paralelas e até excentricidades dentro dos limites da empresa coesa, que sempre ampliava seus entendimentos e possibilidades. Olha só, Eduardo, inovação. Palavra da moda, né? Escrita nos anos 70, no início dos anos 70. Ou seja, a coragem de inovar. Em primeiro lugar, a habilidade de enxergar aquilo que está mudando, mas a coragem de inovar. A coragem de se permitir o novo. A coragem de quebrar os paradigmas. Não há nada pior dentro de uma organização que alguém dizer assim, isso aqui sempre foi assim. Hein, Saulo? Não te mete, isso aqui sempre foi assim. E quantas vezes, hein, Gustavo, a gente já escutou essa, né, o Rogério também, que também está acostumado a trabalhar com consultoria, né? Sempre foi assim, por que está mexendo? Né, as coisas não funcionam aqui, ou seja, essa quebra de paradigma. Tolerância à mudança. Outra característica da empresa longeva. E aí a gente já vai adentrando ao nosso tema da noite. Conservadorismo financeiro. As empresas longevas são conservadoras financeiramente. São frugais, ou seja, simples. Não arriscam gratuitamente o seu capital. Aqui ele não está dizendo que não arrisca o capital. O risco é inerente à atividade, ao negócio, ao capitalismo. Mas a expressão que ele utiliza é: não arriscam gratuitamente o seu capital. Entendem o significado do dinheiro à moda antiga, sabem o significado de manter reservas. Ou seja, não alavancam na sua estrutura de capital. Pelo menos não alavancam, Rogério, em demasia a sua estrutura de capital. Nesse tempo de crise, né, como nós percebemos, é claro que nesse momento, né, o mercado diminui, as receitas diminuem, as adaptações dos custos fixos se fazem necessários, tudo aquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas quantos erros estratégicos pelo mau dimensionamento da estrutura de capital. Lá em Jaguarão a gente chama assim, Saulo, dá o passo maior que a perna, né? Usa aquele slogan, né? A vida é um sutiã, é só meter os peitos. E aí capta recurso de terceiro, capta de recursos de terceiros, né? Sabendo que esse recurso de terceiro, evidentemente, tem que ser remunerado. E, evidentemente, em períodos de crise, eu não tenho a mesma facilidade na renovação desses recursos. Né? E a organização pode entrar num círculo vicioso, né? Pela dependência desse capital. Outra característica, eu acho que aqui é a última dessas características lá do professor Degeus. Metodologia de gestão. As empresas duráveis possuem claramente definidos as metodologias de gestão, processos de planejamento e de avaliação de desempenho. Desenvolvem um processo de discussão interna, tanto do seu planejamento quanto de suas avaliações. Ora, do ponto de vista filosófico, uma das afirmações mais importantes que a gente tem, né, dizem os sábios, né, os filósofos mais antigos, que
a metáfora mais importante é aquela que estava escrita lá no Templo de Delfos, na antiga Grécia. Né? Lembra o que estava escrito lá no Templo de Delfos? Fernando, lembra? Conhece-te a ti mesmo. Diz que toda a sabedoria estava contida nessa frase. Conhece-te a ti mesmo. Na organização não é diferente. O grande problema que a gente enfrenta, né, Gustavo, é que as empresas não se conhecem. Quantas e quantas vezes nós vamos numa primeira reunião, né, Sal? Claro, nós, contadores, evidentemente, conhecemos a empresa pelas demonstrações financeiras. Assim, deixa eu olhar o teu último balanço. Assim. Nossa, como o teu giro de estoque é lento, né? O cara, pá! Como esse cara sabe do meu negócio? Eu estou lendo o que está escrito na frente dele. Né? A tua estrutura de custo fixo é assim, é assado. Né? A tua margem de contribuição está compatível, não está compatível. O teu ponto de equilíbrio é isso. Digo, poxa vida, eu estou fazendo a leitura da empresa dele, através das demonstrações financeiras, evidentemente, e que ele não conseguiu chegar a essas conclusões. Então, o autoconhecimento organizacional é um fator decisivo dentro do processo de continuidade das organizações. E discutir isso, não ficar num pequeno núcleo, né, Gustavo? Que às vezes fica, isso aí tem que ser discutido dentro da organização. Como é que foi o nosso resultado? Como é que foi o nosso desempenho? Né? Qual é o nosso ponto fraco? Né? Onde é que nós precisamos melhorar? Etc, etc, etc. Metodologia de gestão. Muito bem. Aqui eu vou dar uma visão sistêmica, saindo um pouco da questão da longevidade, mas não dissociando o assunto da questão da governança corporativa. Governança corporativa está ligado, intimamente ligado, ao aspecto da longevidade organizacional. Ela está baseada no conceito da existência da governança para dar a longevidade, para dar continuidade organizacional. E aí nós temos esse modelo, né, que é o modelo do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que nos coloca lá como o item essencial os acionistas, que se estratifica através de um conselho de administração, que tem por pilares o monitoramento do resultado, que tem a gestão estratégica, a gestão do capital humano, a gestão de riscos. E com que objetivo? Criação de valor. Criar valor. Agora, o criar valor não é pura e simplesmente um conceito filosófico. Criar valor é algo matemático. A gente pode escrever no quadro ali, Fernando? Olha só, quando ele está falando em criar valor, nós que somos contadores, né, acostumados em finanças, né, Gustavo? Criar valor para nós é isso aqui, ó. Valor econômico adicionado, EVA. É um indicador essencial dentro das organizações. E como é que eu crio EVA? Toda vez que o meu ROI, retorno sobre investimento, for superior ao WACC, for superior ao custo médio ponderado de capitais. Ou seja, ROI superior ao custo médio ponderado de capitais. Ponto. Toda vez que o meu negócio gerar um resultado acima daquilo que eu pago para os capitais. Ponto. Entendendo, né, Gustavo, que esses capitais aqui não é somente o capital de terceiros. Que esse capital se divide em dois. O primeiro, que é o capital de terceiros, interest. Como é que eu calculo o capital de terceiros? Ora, é o meu passivo oneroso, PO, é a despesa financeira, dividida pelo passivo oneroso. Despesa financeira dividido pelo passivo oneroso, menos o IR. O que é? O efeito da dedutibilidade do imposto de renda no custo do capital de terceiros. Ponto. Esse daqui é o custo do capital de terceiros, que no Brasil é extremamente alto. Mas eu não posso deixar de levar em consideração o quê? O capital próprio, equity. E o custo do capital próprio é essencialmente ligado a quê? A fatores macroeconômicos, mas fatores de risco. Como é que eu calculo o custo do capital próprio? É igual a taxa livre de risco.
Ou seja, o quanto o dinheiro que eu aplico no meu negócio conseguiria uma remuneração no mercado sem a incidência de risco. Taxa livre de risco mais a remuneração média menos a própria taxa livre de risco, que vai me trazer o quê? Esta equação. O prêmio pelo risco. Vezes a volatilidade desse meu ativo, que é risco, mais o risco país. Ponto. O que a gente fala lá de longevidade, de criar valor, é matemático. Eu crio valor toda vez que o meu resultado é superior a essa equação. E aqui, ó, medida de risco, ponto. E como é que eu minimizo o risco? Com governança corporativa. Como é que eu... Não todo o risco, evidentemente, que tem um risco de mercado que eu não consigo minimizar, mas tendo um conselho de administração eficiente, fazendo monitoramento de resultado, ali, ó, fazendo a gestão estratégica, monitorando o resultado, aí criando valor. E essa criação de valor aqui, ó, vai permitir o quê? A perpetuidade organizacional. Perpetuidade é uma palavra muito forte, né? Mas a longevidade organizacional. Muito bem. Os pontos críticos dentro de qualquer gestão. A questão da estratégia, que nós já falamos. A questão do orçamento. Nós temos visto assim, empresas que têm um planejamento estratégico maravilhoso, mas que não têm orçamento. E temos visto outras empresas que têm orçamento, mas não têm planejamento estratégico. As duas coisas estão intimamente relacionadas. Planejamento estratégico sem orçamento é sonho. O papel aceita tudo. Né? Vamos crescer tanto. Né? A nossa venda vai expandir em 40%, porque eu acredito na minha equipe. Aí bota no orçamento assim, não vai crescer 40%. Como não vai crescer? Eu afirmo que vai crescer 40%. Vai faltar capital de giro. Como é que é isso? Então, as duas coisas estão relacionadas. A estratégia, a criação do planejamento estratégico, junto com o orçamento. Depois, a questão da gestão das pessoas, ou gestão dos talentos. Empresa é gente, é pessoa, não é máquina. A avaliação de desempenho e, evidentemente, que a excelência na atividade. Os pontos críticos da gestão. Muito bem. E aí, eu vou passar rapidamente isso, né? É um modelo que, na verdade, é um modelo meio Frankenstein, né? Um pouco de cauda autor, mas que fala essencialmente desses pontos que nós relatamos lá no slide anterior. Tudo inicia-se pelo sistema de informação gerencial. Não só informações financeiras, não só informações econômicas, mas informações nas suas mais variáveis perspectivas, né? De pessoas, de processos, de clientes, e sim, informações econômicas e financeiras. A partir dessas informações, nós estamos aptos a elaborar o quê? Um diagnóstico da situação. Essa é a nossa situação atual. Esse é o nosso diagnóstico. A partir desse diagnóstico, nos permite a elaboração do pensamento estratégico, ou do planejamento estratégico. A ideia de pensamento nos dá uma ideia de continuidade. Muitas vezes a gente, utilizando a expressão de planejamento, parece que é algo fixo, algo que a gente faz uma vez a cada ano, né, Gustavo? Não. A estratégia, ela é renovada quase que diariamente. E aí eu passo a ter uma situação futura planejada, ou seja, eu tenho sonho. Bom, esse mesmo sistema de informação gerencial vai nos dar os elementos para a elaboração do quê? Do orçamento. E aí eu passo a ter um outro nível de situação futura, que é a situação futura projetada. Depois eu tenho o planejamento operacional, que são os planos de ação. Quem é que vai fazer o quê? Tu está responsável por isso, tu está responsável por aquilo, com que prazo, quais são os teus objetivos de curto prazo, etc, etc. E aí vem o quê? Vem a execução. Então, aqui entra a informação, aqui entra a estratégia, aqui entra a execução, a eficácia operacional, e aqui o orçamento. E, por último, a mensuração. Isto num ciclo interminável.
Então, no primeiro momento eu tenho uma situação futura planejada, e depois eu tenho uma projetada, depois eu tenho uma situação real. E essencialmente a gestão é o quê? É esse ciclo aqui, Rogério, olha só, praticamente interminável. Planeja, executa, mede, compara e volta a planejar. Planeja, executa, mede, compara e volta a planejar. Essencialmente a gestão é isso. Muito bem. Sou planejamento estratégico, né? Definição de negócio, missão, visão, enfim. Tá? Vou ser bem rápido aqui. O modelo orçamentário, das mesmas formas, 7 grandes variáveis que vão ser relacionadas, né? O professor Saulo, que ministra essa disciplina lá na universidade, né? Em 4 relatórios: orçamento de compras, né? Orçamento, fluxo de caixa projetado, demonstrativo de resultado projetado e balanço patrimonial projetado. Muito bem. E agora começamos a adentrar no nosso tema mais especificamente. Ou seja, até agora nós falamos de gestão no seu conceito macro, de longevidade organizacional, de ciclo de vida. Agora a gente vai falar o que é a crise exatamente. Então, crise ocorre quando um fato que pode ser... Quando um fato que pode ser previsível ou não se desencadeia e afeta a imagem e a reputação e a credibilidade da empresa, tendo reflexo nos negócios em que ela atua. Então, por esse conceito, Gustavo, a gente chega à conclusão que a crise se instala quando eu perco a credibilidade. Que a crise financeira, que a incapacidade de honrar compromisso, que a situação de insolvência decorre do quê? Da perda da credibilidade. Os stakeholders, né, os públicos-alvos, não acreditam mais naquela organização. Aí se instala a crise, nos mais diversos graus que a gente vai ver ali adiante. Muito bem, pode ser acarretado por fatores internos, sucessão de problemas de gestão, ou externos, crise da economia, acidentes. É óbvio que hoje nós vivemos num período onde a crise da economia é muito grave, mas, pelo menos o que está acontecendo com as empresas que estão nos procurando, né, João Pedro, e nós trabalhamos em vários processos juntos, é aquelas que já estavam fragilizadas. A crise é severa? Sim, é para todo mundo. Agora, imagina aquelas organizações que não tinham sistemas eficazes de governança corporativa, que já estavam fragilizadas. Muito bem. Visão sistêmica da crise. Num primeiro momento, numa situação de normalidade, a empresa e seus stakeholders, ou seja, seus públicos relevantes, né, Saulo? Fornecedores, clientes, funcionários, acionistas, né, credores, têm um processo íntimo de relacionamento. Olha só, uma vez eu sempre digo isso, né? O João Pedro já conhece essa história. Eu ministrei uma palestra na época, logo que estava saindo a lei de recuperação, né, junto com uma jurista muito conhecida, que é a Raquel Stein, né, uma autora extremamente conhecida no assunto. E na minha fala que antecedeu a ela, eu disse assim, Gustavo: uma empresa deve ser vista como um conjunto de recursos que são aplicados para gerar riqueza, e de outra banda, né, da origem desses recursos, que pode ser a origem de capital próprio, capital de terceiros, etc, etc. Tá, eu falei, né, durante meia hora. Aí depois ela me antecedeu e disse assim: na minha ótica, uma empresa deve ser vista como um feixe de contratos, ou seja, que espelha relacionamentos. As duas coisas são verdadeiras. Essencialmente, uma organização é aquilo que aglutina, numa visão sistêmica, é esses entornos, essas redes de relacionamentos. Então, quando se instala a crise, olha só, o slide está mudando de cor, há o acirramento dessas relações. Os funcionários já não acreditam, talvez, na empresa. E se perguntam nessa aula: será que eu vou receber o salário no fim do mês? Será que eu me mantenho nessa empresa? Será que eu atrelo a minha carreira a essa empresa? Será que isso aqui vai dar certo? Os fornecedores perguntam: será que eu vendo para essa empresa? Será que esse cara vai me pagar no vencimento? Será que esse cara não vai atrasar?
Os bancos, né, Gustavo, assim, será que eu empresto o recurso? Será que eu tenho garantia suficiente? Os clientes, será que essa empresa vai entregar esse pedido? Ou seja, a crise se instala quando o entorno, as partes relacionadas, começam a perder a confiança. Muito bem, e aí surge, né, se aproveitam a concorrência, evidentemente, né, os credores, os fornecedores, a empresa tem que abrir um leque cada vez maior, né, os credores se multiplicam, o fisco, não há recurso para pagamento dos recursos das obrigações tributárias, os credores financeiros, banco, factoring, etc, etc. E esse é o momento, olha ali, ó, que muitas vezes causa a ruptura da organização. Perdeu a credibilidade e não consegue recuperá-la. Mas, ao mesmo tempo que é um cenário extremamente árduo do ponto de vista de gestão, complexo, difícil de administrar, também é a melhor oportunidade para mudança. Assim como eu falei anteriormente lá do templo de Delfos, né, que era o autoconhecimento, todos nós e as nossas organizações, elas são movidas pelo senso de urgência, não é isso? Quem de nós não prometeu começar um regime segunda-feira? Segunda-feira eu começo. Ei, chefe? O chefe chega a fazer assim, eu não prometi. Segunda-feira eu começo o regime. Né? Aí chega segunda-feira e diz assim, não, vou começar terça. Semana que vem eu começo, sei lá. Aí, quando a gente fica doente, o médico nos chama e diz assim, tu tem que emagrecer. Pá! Vai dar um choque, né? Então tem que emagrecer. E ponto. A crise também é esse momento. Não há nada mais difícil de mudar numa empresa, numa organização, do que a cultura. E a cultura, para ser mudada, ela tem que ter um senso de urgência muito claro, muito definido. Então, ao mesmo tempo desse cenário, é a oportunidade de mudança. Muito bem. Quais são as principais causas da crise, né? Fatores internos e fatores externos. Os fatores internos, bom, pode resumir tudo na primeira fase, má gestão. Ausência de análise de resultado, ausência de orçamento, né? Estrutura de capital inadequada, né? Controle financeiro inadequado, fraca gestão do capital de giro, né? Custos elevados, esforço de marketing insuficiente, exagerado nível de comercialização, né? Passo maior que a perna, né? Empresas também quebram por um nível de atividade superior àquela que pode ser sustentada com a estrutura de capital. E como é difícil, às vezes, né, Saulo, o empresário entender isso, que o melhor caminho, às vezes, é a desaceleração e não o crescimento. Porque quantos e quantos negócios que a necessidade de capital de giro supera a capacidade de geração de caixa da atividade. Então, o caminho natural é desacelerar crescimento. Mas como isso é difícil, às vezes, de ser interpretado. Aquisições, política financeira, inércia ou confusão organizacional, a gente podia colocar outros, né, João Pedro, do ponto de vista societário, litígios societários, que muitas vezes levam organizações saudáveis a crises terríveis. Os fatores externos, a mudança na demanda de determinado produto, de determinado serviço, a concorrência, as variações adversas nos preços dos insumos, não é? Muitas vezes insumos atrelados à variação cambial, o dólar sobe, o dólar desce, enfim, coisas desse tipo. E os tipos de crise, vejam, de acordo com o grau de severidade, a crise econômica, ou seja, Eduardo, eu não estou tendo resultado, não estou tendo lucro, tenho um problema, não estou gerando resultado. A crise financeira já num segundo nível, ou seja, não consigo honrar mais meus compromissos. E olha o grau de severidade, a crise patrimonial, eu estou perdendo o meu substrato econômico, né? No nosso jargão dos contadores, né? Meu PL virou, ou seja, eu tenho mais obrigação do que eu tenho, né,
de ativos, de bens e direitos. Ou seja, começa com uma crise econômica, ela deriva para uma crise financeira, e depois chega a uma crise patrimonial. Diversos graus de severidade. E esses graus, a gente pode abrir ainda mais esses graus, falando na crise moderada, na crise moderada grave, na grave, eu estou olhando para o João Pedro que essa nomenclatura é dele, na gravíssima, mas reversível, e na gravíssima, porém irreversível. Irreversível. Então, tipos de intervenção que são sugeridas ou são adequadas a cada uma desses graus de severidade de crise. Na moderada, medida de gestão. Né, Gustavo? Tu sabe tão bem. Corta custo, diminui o ciclo financeiro, né, faz com que os ativos girem mais. Essencialmente isso. Ponto. Medidas de gestão. Na moderada grave, diz assim, olha, mesmo com as medidas anteriores, eu tenho que fazer algumas negociações. Então, aquele credor X, eu tenho que sentar com o cara e dizer, olha, tia, eu já fiz o meu dever de casa, mas não vou conseguir honrar meu compromisso contigo agora. Nós vamos ter que pegar uma carência, né? Enfim, eu vou alongar essa dívida por um período maior. Nós estamos falando na moderada grave. E na grave? Bom, na grave eu já não consigo mais negociar isoladamente. Eu tenho que negociar em blocos. Tá? Recuperação extrajudicial. Negocio com blocos de credores. Tá? Depois, na fala do João Pedro, ele vai explicitar melhor esse conceito. E veja, na gravíssima, mas reversível, recuperação judicial, na qual eu trato o passivo em bloco e não de forma isolada. E olha só, na gravíssima, porém irreversível, a solução, o remédio, por mais difícil que possa ser a aceitação, né, João Pedro, é a autofalência. Muito bem. Aí, de novo, cada um dos aspectos da crise, os tipos de intervenção e as medidas. Bom, que medidas a gente está falando na moderada? Melhoria de controle financeiro, ajuste no fluxo de caixa, corte de despesa, corte de pessoal, lançamento de novos produtos, alguns investimentos em marketing, enfim, tá? Aquilo que já é usual. Na moderada grave, as negociações. Além das anteriores, gestão financeira da crise, repactuação de dívidas com bancos, com fornecedores, buscando, evidentemente, redução de taxas, seleção de novos parceiros financeiros, novas rodadas de corte de despesas e de custos. Bom, na grave e na gravíssima, medidas previstas na lei de recuperação, parcelamentos, deságios. Eu não consigo honrar esse passivo desse tamanho, então eu vou propor ao meu credor, dizer assim, olha, eu preciso desagiar a minha dívida. É melhor perder um pouco do que perder tudo. Alongamento, venda de ativos, investimentos, captação de novos recursos, ou seja, variáveis estratégicas. Sobre o manto da recuperação judicial, a empresa que está protegida consegue o tempo necessário para a implantação das medidas de ajuste econômico, financeiro e patrimonial. A recuperação por si só não tem o condão de recuperar a empresa, de resolver todos os problemas. Ela permite o tempo necessário para que os gestores, em conjunto com os credores, cheguem a uma solução. Quando, Rogério, o negócio for viável? Porque se o negócio não for viável, se o negócio não for capaz de gerar caixa, não for capaz de gerar aquele valor econômico agregado positivo, o caminho natural é o encerramento das atividades. E a liquidação dos ativos e o pagamento de forma ordenada dos credores. Muito bem.
O que vai me determinar, vai me dizer se a crise da minha empresa é a grave, é a gravíssima, é aquela que não tem solução? E aí nós entramos com esse conceito que é crucial para nós todos, que é a questão do diagnóstico. Então, olha só essa frase do sábio Lao Tzu: aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si próprio é o iluminado. Vai, né, ao encontro do que nós falamos lá do templo de Delfos. E esse diagnóstico é o mais amplo possível. Não é pura e simplesmente o diagnóstico financeiro e econômico, porque a gente sabe que as demonstrações financeiras são o reflexo de um conjunto de relacionamentos, de um conjunto de ações, de um conjunto de mercados. Então, esse diagnóstico passa pelo ambiente estratégico. Vamos falar aí das forças de Porter, né? Lembra, Gustavo? O poder do concorrente, o poder do cliente, né, Saulo? Produtos substitutos, novos entrantes, ou seja, enxergar o mercado. E também pela matriz de SWOT, ou FOFA, forças e fraquezas, em que nós somos bons, em que eu não sou tão bom assim, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, isso dentro do ambiente estratégico. No ambiente financeiro, qual é o meu ponto de equilíbrio? Qual é a minha margem de contribuição? Né? Que mais, Gustavo? Qual é a minha estrutura ideal de capital? Do mercadológico, quais são os produtos que o mercado demanda? Na operacional, se a fabricação do meu produto tem qualidade ou não tem? No tributário e fiscal, será que a minha carga tributária está corretamente dimensionada? No societário, no jurídico, no contencioso, como estão essas relações? Nas pessoas, conhecimento e aprendizagem, ou seja, as pessoas que estão dentro desse projeto têm as habilidades necessárias a um projeto de turnaround, ou seja, de mudança, de virada? Tudo isso é identificado, né, no diagnóstico. E aí a gente entra na gestão da mudança, propriamente dita, né? Eu vou pular essa lâmina e vou direto para essa outra, que é de um autor chamado Peter Senge. E ele diz o seguinte, ó, muito associado ao diagnóstico. Qual é o primeiro fase? Aqui, ó, compreender a realidade atual. O que está dizendo com isso aqui, Saulo? Diagnóstico. Compreender a realidade atual. Segundo passo, Rogério, visualizar o futuro. Planejamento. Depois, construir as estratégias. Como dessa situação atual eu chego para essa situação aqui? Estratégia. Repensar a organização. Promover a mudança. E não menos importante, sustentar a mudança e aprender de forma contínua. Tirar as lições da crise. Por que eu cheguei na crise? E tão importante, como é que eu saí da crise? Muito bem. Aqui um outro autor, né? Schroeder. Os 8 passos para a mudança. Primeiro, estabelecer um senso de urgência. Ponto. Se não tiver esse senso de urgência, é como o regime que vai ser iniciado na segunda-feira. Isso dito ao final do churrasco de domingo. Né? Segunda-feira eu vou começar um regime. Depois, criar uma colisão para a liderança. Não se sai de crise sem liderança. Opa, eu pulei aqui. Depois, desenvolver a visão estratégica. Comunicar essa visão estratégica. Dar empowerment aos funcionários, empoderamento aos funcionários para a realização de ações abrangentes. Delegar as pessoas. Depois, gerar vitórias de curto prazo. Porque a superação de uma crise pode levar anos. E se nós não aprendermos a comemorar as pequenas vitórias, eu posso estar desestimulando a minha equipe, desestimulando as pessoas que estão associadas a esse projeto. Consolidar ganhos, produzir mais mudanças, e incorporar as mudanças à cultura organizacional. Os 8 passos. Aí, outro autor, né? Turnaround, passa pelos mesmos elementos dispostos de outra forma, mas aqui está, Gustavo, diagnóstico, planejamento, implantar mudança, planejamento, crescimento e desenvolvimento. Muito bem.
E esse processo de virada, de superação de crise, ele passa por alguns elementos básicos, tá? Elementos fundamentais. O primeiro deles é a contenção do passivo. Para o passivo, para que eu possa ter tempo de implantar as minhas estratégias. Ora, para fazer o quê? A reestruturação estratégica, a adequação da estrutura de capital e para fazer a adequação operacional. Contém o passivo, repensa a organização, tanto no seu aspecto estratégico, como estrutura de capital e como adequação da operação. Essa contenção do passivo, ela pode ser feita, no primeiro momento, né, através da solução privada, que é a negociação, é eu sentar na frente do meu credor e dizer assim, olha, Bradesco, né, não tenho condição de te pagar no prazo acordado, nós vamos precisar, né, que tu me dê uma carência, alongar a dívida, etc, etc, etc. É a solução privada, é a negociação. Né? A recuperação extrajudicial é aquela que eu me reúno com meus credores, negocio, acordo, e depois vou ao judiciário para homologar um acordo. E depois, a recuperação judicial, que aí sim, aí a organização ela fica dentro de um período de proteção, né, que vai permitir o tempo necessário para a realização das mudanças. Agora, sem dúvida nenhuma, a recuperação judicial como elemento, ele é importantíssimo, mas de nada adianta se nós não formos capazes de reverter a situação cultural da empresa e fazer com que a empresa gere caixa, ponto, ao longo do tempo. Eu só pago credores se for capaz de geração de caixa. Nós vamos fazer o seguinte, o João Pedro agora tem continuidade, explicando mais os métodos da recuperação judicial e da extrajudicial, depois a gente pode voltar, e a ideia é de ir interagindo com vocês, né? Não é de passar a noite inteira assim, falando só na questão teórica da recuperação, mas principalmente usar a nossa experiência e também a do Saulo, que tem vivência nisso, né, a respeito da gestão da crise. João Pedro. Obrigado, Miranda. Enquanto a gente coloca a apresentação ali no projetor, primeiramente eu queria agradecer o convite que me foi formulado pelo Saulo, grande amigo, colega, e dizer que para mim é um prazer estar aqui na Casa do Contador. É minha primeira vez aqui no CRC, e dizer que é uma grande honra porque, literalmente, o Miranda pode atestar isso, o meu trabalho, né, enquanto advogado de recuperação de empresas, advogado na área societária, ele simplesmente não é possível sem o concurso, sem a ajuda do contador, né, do profissional da classe de vocês. Então, a minha atuação depende fundamentalmente do conhecimento de vocês. Então, é um grande prazer, espero que eu possa voltar outras vezes também. Como o Saulo comentou com vocês, eu sou advogado e atuo fundamentalmente na área de recuperação de empresas. E a minha ideia aqui, até em complementação à palestra do Miranda, é abordar especificamente alguns aspectos da recuperação judicial. Traçar um panorama jurídico, mas em linguagem que, evidentemente, vocês podem compreender, do que é esse instrumento tão útil e cada vez mais utilizado, sobretudo em razão da crise, enfim, que nós vivenciamos no Brasil hoje em dia. Pode passar, por favor, quer dizer, na verdade, está comigo aqui. Vamos lá. Isso. Então, a ideia é passar para vocês mais ou menos uma ideia geral do que seja e de como funciona a recuperação judicial. Na verdade, a recuperação judicial, como primeira informação, a gente costuma trazer, principalmente para os alunos de graduação e para quem não é da área, é o seguinte, é uma ação judicial. É uma ação judicial, como é qualquer outra ação judicial. Assim como é uma ação de cobrança, uma ação de despejo, enfim, uma ação de indenização. A ação de recuperação também
nesse sentido, é uma ação que passa necessariamente pelo Poder Judiciário. Mas é uma ação, como a gente diz, sui generis, é uma ação diferente. Por quê? Porque é uma ação que permite uma renegociação da dívida da empresa. É uma ação que força os credores a negociarem em bloco com o devedor. E é uma ação que, eventualmente, e dependendo do caso, que pode levar, inclusive, a uma imposição aos credores de um plano por parte do juiz. Logo, é uma ação um tanto quanto diferente das demais. Por quê? Porque o objetivo não é uma sentença que vai condenar alguém a alguma coisa, a uma indenização, por exemplo, mas sim uma sentença que impõe uma renegociação forçada. E, em razão disso, tem sido muito utilizada e cada vez mais. Basta abrir jornal, a gente enxerga, a gente consegue ler, consegue se informar, que basicamente todas as empresas do grupo EBX têm se valido desse instrumento, as empresas do Eike Batista, a OGX, utilizou ou está utilizando a recuperação judicial para repactuar um passivo de 11,4 bilhões de reais. A OSX, o estaleiro do Eike Batista, também tem se valido da recuperação judicial para renegociar um passivo na casa na ordem de 7,6 bilhões de reais. Agora, mais recentemente, a OAS, né, tema que muito interessa aos gremistas, né, sobretudo numa noite em que o tricolor está jogando, a OAS está em recuperação judicial, até em razão do seu envolvimento no esquema da Lava Jato, a Gavão Engenharia, e aqui no estado grandes empresas, como por exemplo a Voges, a rede de supermercados Peruso, enfim, recuperações grandes para o porte do nosso estado, recuperações que envolvem quantias próximas do R$500 milhão em alguns casos, 100 milhões de reais em outro. Mas, enfim, como eu estava dizendo, e eu não sei se acho que a câmera consegue me acompanhar aqui para esse lado, que bom, eu tenho mania de falar aqui próximo do quadro, pelo menos. Trata-se de um instrumento de renegociação. Em primeiro lugar, dois são os efeitos da recuperação judicial. A contenção do passivo, porque logo que uma empresa entra em recuperação judicial, logo que uma empresa distribui essa ação perante o Poder Judiciário, advém aquele efeito que nós chamamos de stay period, ou período de proteção. Na verdade, o que ocorre é que as dívidas da empresa ficam, ou melhor dizendo, não é que as dívidas ficam congeladas, as execuções dos credores ficam imediatamente congeladas, suspensas, e a empresa ganha um período de proteção durante o qual o patrimônio dela não pode ser atingido. Ou seja, é um refresco, é um alívio, é um fôlego que a empresa ganha por um prazo de, no mínimo, 180 dias. Então, o primeiro efeito da recuperação é uma contenção do passivo. E, num segundo momento, se permite uma reestruturação, até está ali de forma, tem que ajustar ali o slide, mas permite uma reestruturação desse passivo num segundo momento, desde que os credores aprovem um plano que posteriormente é apresentado. Uma coisa que a gente precisa entender, e é bastante importante, é que o nosso sistema jurídico brasileiro, ele é um sistema extremamente favorável para as empresas que estão passando por dificuldades econômico-financeiras. O que acontece é o seguinte, em nível mundial, existem dois grandes grupos de países, como se diz. E esses grupos de países, ou eles têm sistemas que a gente poderia simplificar, até de forma um pouco grosseira, mas no fundo é isso, ou esses países apresentam um sistema pró-devedor, ou esses países apresentam um sistema pró-credor, um sistema de insolvência, por assim dizer, uma legislação de insolvência. E esses sistemas pró-credor, eles enxergam as ações concursais, como a recuperação e como a falência, como meios de liquidar o patrimônio do devedor o mais rápido possível, mesmo a recuperação, para a satisfação dos devedores. Como assim uma recuperação que satisfaz... Desculpa, para a satisfação dos credores. Como assim uma recuperação que satisfaz os credores? Muito simples.
o saneamento da empresa serve para preservá-la e entregar para os credores. Ou para vendê-la o mais rápido possível e entregar o produto da venda aos credores. Tanto é que quem dita os rumos da recuperação num sistema pró-credor, são os credores. E existe, por outro lado, um grupo de países pró-devedor. Nesses países a gente encontra o Brasil, os Estados Unidos e a França. E é por isso que se diz que o nosso sistema está fundamentalmente influenciado pelo sistema de bankruptcy americano e pelo sistema francês. E no outro grupo de países está a Alemanha, Portugal, Espanha, entre outros. Como a gente está num ambiente altamente favorável para o devedor, a gente tem que se valer disso, dos instrumentos. E a nossa recuperação judicial é um remédio, todo ele concebido, justamente para preservar a empresa. O que entende o legislador? Né? O que entendeu o legislador quando criou a Lei 11.101, que é a nossa lei de recuperação de empresas e falências? Ele entendeu fundamentalmente que a empresa é um organismo a ser preservado. Por quê? Em primeiro lugar, porque a empresa é fonte produtora de bens e serviços que não são úteis para todos nós. As empresas pagam salários e sustentam famílias e comunidades. As empresas pagam tributos que, ao menos em tese, nos revertem, ou revertem, em saúde, educação e segurança. E as empresas, inclusive, elas desenvolvem as comunidades, porque onde tem empresa, tem água encanada, tem luz, tem asfalto, e daí por diante. Então, o que o legislador entendeu é, a empresa é um organismo valioso e cumpre função social, ao menos indiretamente, porque ao buscar o lucro gera externalidade positiva, ou seja, gera efeito colateral positivo para todos. Então, a empresa há de ser preservada. E aí, dentro de uma principiologia, a gente tem a principiologia da preservação da empresa. Então, se construiu uma legislação, toda ela extremamente favorável ao devedor. E uma legislação que, além de ser extremamente favorável, permite ao juiz conceder coisas que não concederia em ambientes normais em prol do saneamento, da preservação da empresa. Ou seja, a gente encontra, como profissionais que atuamos em recuperação, né, como recuperadores, nós encontramos, dentro da Lei 11.101 e dentro da recuperação judicial, que é o seu mecanismo mais eficiente, um ambiente extremamente favorável para tentar sanear uma empresa que passa por crise econômico-financeira. Bom, antes de trabalhar com o fluxograma da recuperação, que é um fluxograma bastante simples, ao menos do ponto de vista teórico, ao menos em tese, a gente precisa saber quem pode requerer uma recuperação. Inicialmente, basta dizer que toda e qualquer empresa pode se valer da recuperação. O que, do ponto de vista jurídico, é o mesmo que dizer, as sociedades anônimas, em geral, podem se valer da recuperação judicial, as sociedades limitadas, exceto aquelas que são prestadoras de serviços intelectuais, como, por exemplo, os escritórios de advocacia, podem se valer da recuperação judicial, e isso exclui, ao menos atualmente, ao menos como a gente tem hoje, exclui da recuperação judicial um tipo de organização que nos é bastante relevante, mas infelizmente dela não pode se valer por uma opção legislativa, que são as cooperativas. As cooperativas estão fora do campo de aplicação da recuperação. As cooperativas, você sabe melhor do que eu, são organizações extremamente importantes e algumas delas bastante grandes, movimentam valores bastante relevantes, como é o caso da Cotrijuí, como é o caso da Sicredi, da Unimed, e várias delas, enxergando um benefício bastante grande na recuperação judicial, tentaram se valer desse remédio a partir de 2005, que é o ano que veio à luz a Lei 11.101, né, que surgiu essa lei nova, e o judiciário sistematicamente negou o acesso à lei para essas empresas. Então, a cooperativa, infelizmente, não pode se valer. Mas, de uma maneira geral, aquilo que a gente conhece por empresa, pode se valer da recuperação.
que tipo de credores se submetem à recuperação. Porque, vejam bem, eu disse para vocês que a recuperação é um instrumento de renegociação, de repactuação das dívidas. Mas, infelizmente, nem todas as dívidas podem ser repactuadas em ambiente de recuperação. A lei exclui alguns tipos de credores. Em primeiro lugar, e aqui já fazendo o gancho com o diagnóstico do Miranda, quando se entra numa empresa que está fazendo, que é candidata, que a gente está imaginando ela elegível para recuperação, quando vai se enxergar o diagnóstico, vai se fazer o diagnóstico, uma das primeiras coisas que se quer saber é para quem essa empresa deve, ou seja, qual é a composição do passivo da empresa. E eu explico por quê. Vamos lá, chega para o empresário, numa primeira conversa, e o empresário certamente está mal, porque está conversando com um recuperador, é porque está precisando, certamente, e o empresário está lá contando um pouco da história dele, um pouco da empresa, um pouco do cenário, e daqui a um pouco ele diz, olha, eu tenho um passivo de 100 milhões de reais. Muito bom, é um belo passivo para uma empresa entrar em recuperação. Já justifica. E aí, na conversa, tu pergunta para o empresário, olha, mas vem cá, esse teu passivo de 100 milhões, de que forma ele está composto? E ele vai dizer, olha, desses 100 milhões, 30 milhões são referentes a tributos. Bom, isso é um problema já. Por quê? Porque o crédito tributário não se submete à recuperação judicial. Existem os mecanismos, os parcelamentos, os ordinários e os não ordinários, como o refis, por exemplo, que servem justamente para parcelar, para renegociar, para alongar a dívida bancária, a dívida tributária, e, portanto, esse tipo de crédito está excluído da recuperação. Por quê? Entre outros motivos, porque a recuperação permite um deságio e não há um prazo mínimo para alongamento, de modo que às vezes se consegue alongamentos extremamente vantajosos, e se considera, do ponto de vista jurídico, que o fisco não pode negociar com seus próprios créditos, exceto numa condição econômica e igual para todos, o que é feito por meio de um refis, por exemplo. Então, o crédito tributário está fora. Então, uma primeira notícia que se dá lá para o controlador da empresa devedora é, bom, sinto muito, o crédito tributário está fora, esse nós vamos ter que dar um outro tratamento. Aí, daqui a um pouco ele vai dizer, olha, mas eu devo, tudo bem, mas ainda restam 70 milhões de reais. Então, vamos lá. E esses 70 milhões? Ele vai dizer, olha, 30 milhões em dívida bancária. Aí tu vai perguntar, ótimo, mas que tipo de dívida bancária é essa? Não, 10 milhões alienação fiduciária, ou dívidas decorrentes de contratos garantidos por alienação fiduciária, ou cessão fiduciária de recebíveis, que é uma espécie de alienação fiduciária, 10 milhões por arrendamento mercantil, e como decorrente de contratos de arrendamento mercantil, e 10 milhões, é uma empresa exportadora, né, decorrente de ACCs ou adiantamentos ao contrato de câmbio. Bom, daí lascou geral. Lascou geral. Por quê? Porque a lei não permite a renegociação de dívida garantida por alienação fiduciária, por arrendamento mercantil e decorrente de adiantamentos ao contrato de câmbio. Eu estou traçando um cenário negro aqui para vocês, né, que não é a realidade, certamente, de todas as empresas, para mostrar para vocês que uma série de dívidas não se submetem à repactuação. E por que essas dívidas bancárias estão fora? E aqui isso só se explica por um motivo, por lobby bancário durante a tramitação da Lei 11.101. Os bancos foram muito efetivos, a FEBRABAN é uma entidade muito poderosa e conseguiu convencer os legisladores de que deveriam deixar esses créditos de fora, porque isso reduziria o risco dos bancos e, ao menos em tese, se o risco geral das operações bancárias cai, porque os seus créditos são privilegiados, em tese, os juros cobrados no mercado descem também, o que, de fato, saiu uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas ano passado, dizendo que não houve redução média na taxa de juros do mercado de 2005 até hoje. Ou seja, aquilo que os banqueiros venderam foi uma falácia. Mas, enfim, mesmo nesses casos, às vezes se deve, a dívida é decorrente de contratos garantidos por alienação fiduciária, ou arrendamento mercantil, ou mesmo um ACC, mas essas dívidas, às vezes, estão mal constituídas e se consegue incluir. Mas é importante, e aqui eu chamo a atenção justamente para a importância do diagnóstico, porque é no diagnóstico que se avalia
a possibilidade de a empresa entrar em recuperação. E mesmo, eventualmente, de desmanchar algumas dessas garantias. Então, é importante enxergar que tipo de dívida tem a empresa. Agora, eu comecei pela exceção, o que não é bem certo. Porque o certo é dizer o seguinte, na verdade, toda a dívida da empresa se submete à recuperação, com exceção da dívida tributária e com exceção desses 3 tipos de dívidas que se tem usualmente com bancos. Todas as demais, dívidas com fornecedores, mesmo dívidas bancárias, garantidas por hipoteca, por penhor, dívidas decorrentes desses tipos de contratos, desde que estejam mal constituídas as garantias, dívidas trabalhistas se submetem à recuperação, dívidas perante consumidores por acidentes na utilização de determinados bens. Enfim, regra geral, todo tipo de dívida se submete à recuperação, salvo algumas poucas exceções. Não tem que pedir nada, tem que eu mesmo passar o slide. Sobre o procedimento da recuperação. A recuperação tem um procedimento, como eu estava dizendo para vocês, bastante simples, ao menos do ponto de vista teórico, ao menos em tese. Na verdade, uma recuperação ela passa por 5 etapas fundamentais, que na prática, a gente sabe, elas se subdividem em outras tantas etapas, mas do ponto de vista lógico, isso é muito simples. Por quê? Porque uma recuperação, tal qual qualquer ação judicial, começa pelo ajuizamento da ação. Ponto. Para forçar a renegociação, basicamente tem que contratar um advogado que vai redigir uma petição inicial, que deve ser distribuída perante o Poder Judiciário, e vai cair nas mãos de um juiz. O juiz, recebendo essa ação, e essa ação, a petição inicial ela é relativamente simples, porque por essa petição inicial, ou através dessa petição inicial, a empresa devedora basicamente informa o juiz, estou passando por uma crise grave, gravíssima, porém reversível, porque senão seria o caso de autofalência, e preciso de ajuda do Poder Judiciário para renegociar. O juiz, recebendo a ação e verificando que foram cumpridos os requisitos básicos, ela tem que estar instruída com uma lista de credores, com as demonstrações financeiras do devedor, e daí por diante. O juiz faz uma análise formal, que significa que não é uma análise de mérito sobre a viabilidade da empresa, ou sobre se essa empresa merece ou não. O juiz não faz essa análise, ao menos não inicialmente. O juiz recebe a ação e despacha o processamento, ou em bom português, manda seguir a ação. Quando o juiz manda seguir a ação, imediatamente a empresa fica protegida contra execuções. O patrimônio dessa empresa não pode mais ser tocado por ações de execução, o que é muito importante. Bom, evidentemente, vocês conhecem empresas que estão em crise e sabem que muitas vezes o dia a dia do empresário que é titular de uma empresa que está passando por uma crise é receber o oficial de justiça, é indicar bens à penhora, é contratar advogados, é ficar se esquivando de execução, de penhora online. É um inferno. É um inferno. E tudo que o empresário gostaria de ter é tempo para pensar o seu próprio negócio, para reinventar o negócio. E ele não consegue. Por quê? Porque a empresa está endividada, os credores já tomaram medidas judiciais e ele só tem tempo para se defender. Pois esse é o tempo que o empresário tanto sonhou. Ele ganha como um benefício da ação, como um brinde, entre aspas, da ação, um período de proteção que começa em 6 meses e, eventualmente, pode ser prorrogado. Então, durante esse período de proteção, é como se se construísse um muro de proteção, uma redoma protetora em torno da empresa, e as ações de execuções são, todas elas, imediatamente paralisadas. Mas não só as ações de execução. Outras ações que também importam em prejuízo ao patrimônio da empresa são paralisadas, como, por exemplo, ações de despejo e ações de busca e apreensão de bens. E não tão somente isso. Se a empresa está com risco de ter a luz cortada,
ou fornecimento de gás cortado, essas ações, como a gente chama em direito, de ações de direito material, ou seja, ações efetivas que não dependem de uma ação judicial, também são paralisadas. Não se corta a luz de empresa que está em recuperação judicial, porque senão não tem recuperação, evidentemente. E mais, os títulos da empresa não vão a protesto. E os credores não podem inscrever a empresa nos órgãos de proteção ao crédito. São efeitos que a gente chama de efeitos brinde da recuperação judicial e são imediatos. Em 3, 4 dias se obtém esse tipo de medida. Às vezes menos, às vezes de um dia para o outro. O que, para o empresário, é aquele fôlego que ele precisava para repensar o negócio com o auxílio dos consultores, né, da parte econômico-financeira. Então, a empresa resta blindada. É porque o legislador realmente entende, e entende bem, que uma empresa, para ser preservada, para ser saneada, precisa, ao menos, de um sossego no início do processo. Outra coisa muito importante, decorrente da aceitação da ação pelo juiz. O devedor, os seus administradores e o controlador, eles não são retirados da administração do negócio. Vige um princípio chamado debtor in possession, que é um princípio, como o nome já indica, retirado, influenciado pela legislação americana, que diz, é o devedor na posse da sua empresa. Não é pelo fato de ele ser devedor que ele vai perder o controle da sua própria empresa. Não é o fato de ele pedir ajuda do judiciário para repactuar as dívidas que faz com que ele vá perder o controle da sua própria empresa. Aí alguém vai dizer, mas é óbvio que isso não. É óbvio que a gente está acostumado agora, há 10 anos com essa situação. Mas existe, pelo menos em alguns setores, existem situações em que o devedor perde o controle da sua empresa. Pensem no sistema de intervenção em instituições financeiras, vigente no Brasil pela Lei 6.024 de 74. O Banco Central determina uma intervenção, retira a administração da empresa, bom, perdeu. Aqui não, num geral, ninguém mete a mão na empresa, mesmo que ela esteja em recuperação. E aqui já vai um outro efeito, porque, e aqui também um ponto que é muito mal compreendido pelo empresariado, porque da aceitação da ação pelo juiz também decorre um outro efeito importante, que é a nomeação de um administrador judicial, como se diz, que é a figura equivalente ao antigo síndico do decreto-lei já revogado e do comissário na concordata. O legislador ele foi muito infeliz na escolha do nome, porque, ao utilizar a expressão administrador judicial, o que nos leva a crer é que se trata de uma pessoa que vai administrar alguma coisa, e essa pessoa não administra nada na prática. Porque o administrador judicial seria melhor nomeado caso o legislador tivesse optado pela expressão fiscal judicial, porque ele é tão somente um fiscal. Ele vai ser os olhos do juiz na empresa. Ele vai, eventualmente, visitar a empresa, mas vai ser recebido pelo empresário, pelos advogados do empresário. Ele vai receber os balancetes da empresa para repassar ao juiz e para informar sobre a situação da empresa que está em recuperação. Mas ele não administra nada. Ele é tão somente um auxiliar do juiz que vai estar vigiando a empresa, evidentemente, porque a empresa está se valendo de um benefício muito forte. Porque, como a gente brinca na prática, é o momento em que os credores sangram. Porque até então o devedor sangrou, agora os credores sangram um pouco, porque eles esperam para receber. Então, em função desse benefício, bom, alguém tem que vigiar a empresa também para não haver desvio de bens, etc. Então, seguindo um pouquinho mais... Não, voltando, porque eu não quero seguir. Seguindo um pouquinho mais aqui nos slides, a partir do momento que a ação ela é recebida pelo juiz e ele manda processar essa ação, além da proteção conferida, além da nomeação do administrador judicial, dentro desse esquema aqui de 5 etapas, desse procedimento de 5 etapas, além disso daqui, abre-se um prazo, que é um prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação. Esse plano de recuperação ele é uma peça
como a gente diz, uma peça processual, mas é uma peça processual que não é elaborada por advogados, porque seria um desastre se assim o fosse. Tá? É uma peça judicial que é elaborada por vocês, consultores da área financeira. Né? O advogado ele só faz a formalidade de levar ao juiz, mas são vocês que fazem, porque se depender do advogado para fazer conta, coisa feia vai vir. Né? Então, o plano de recuperação, como a gente brinca, e até aqui não aparece, mas na verdade quando o fundo ele é branco aqui dos slides, eu botei o fundo branco, azul, para homenagear o time que está jogando hoje à noite, já que não tive como estar no estádio. O plano está brilhando aqui, ele tem uma aura dourada em volta dele, porque é a peça-chave do processo, é a peça-chave da sistemática, da recuperação. Por quê? Porque é no plano que o devedor vai dizer como ele vai pagar os credores. E ele é livre para isso. Claro, ele é livre até o limite da aceitação dos credores. Né? Eu proponho o que eu quiser. Agora, eu vou ter que propor algo que, eventualmente, seja palatável aos credores. Mas, de uma maneira geral, o devedor é livre. E se vocês forem lembrar, talvez aqueles mais experientes, eu já não lembro tanto porque era mais guri, mas muito ouvi falar e estudei. Na época da concordata, o que se tinha era um total engessamento. O que se tinha era uma moratória e um prazo já fixado para pagamento. 2 anos. E o grande problema da concordata era o seguinte, era como se o sujeito chegasse no médico e dissesse o seguinte, olha, doutor, eu estou com um problema, eu estou em crise, eu estou com dor de cabeça. E o médico dissesse, tá, então toma aqui um Tilenol. O Tilenol resolve o problema, eventualmente. Agora o cara chega lá, doutor, eu estou com pneumonia. O cara dá o Tilenol. Pô, é o mesmo remédio, mas em algumas situações isso não resolve. Né? Pô, eu estou com um problema cardíaco. Toma o Tilenol. Bom, o Tilenol segue não funcionando. E isso era a concordata, em suma. Todos reclamavam disso. Por quê? Porque a concordata era remédio único para todo tipo de crise. E, às vezes, o devedor não bastava para ele um alongamento de 2 anos, uma moratória com prazo de pagamento de 2 anos. Na verdade, o que o cara queria era vender um passivo, um ativo estratégico para poder pagar os credores. E o cara não conseguia vender o ativo, porque o ativo saía contaminado da empresa. Porque as dívidas perseguiam o passivo. E isso foi solucionado pela recuperação. Porque aqui se abre um leque ilimitado de técnicas de recuperação, que eu vou mostrar para vocês no slide que segue agora. Abre-se um leque ilimitado de técnicas de recuperação que os consultores da área econômica e financeira são livres para bolar dentro daquilo que eles imaginam que os credores vão aceitar, e por isso é importante também fazer muitas vezes uma rodada prévia de conversações com esses credores, né? Mas a gente tem um rol de opções muito maior. Então, sobre o plano, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, eu acho que de repente ficou um tanto quanto pequeno, mas eu auxilio vocês lendo. Né? Isso aqui é um pedido do Miranda, porque ele reclamava, seria tão bacana se a gente tivesse um quadro das técnicas de recuperação, e de certa forma a gente tem isso na lei, porque a lei, de uma certa forma, apresenta essas técnicas, mas o Miranda reclamava, mas põe lá quanto se conseguiu e quem conseguiu na prática. Dá o exemplo, né? O caso prático em que a gente conseguiu, ou que algum assessor conseguiu para alguma empresa que seja conhecida. E aí o que a gente tem, em boa medida, é aquilo que eu já falei para vocês, complementado de outras disposições que vem no plano. Por exemplo, o que pode se obter com uma recuperação? Blindagem contra execuções. Eu falei num prazo mínimo de 6 meses, mas a gente sabe, na prática, que se obtém pelo menos 1 ano de proteção contra as execuções. Por quê? Porque a gente pede extensões desse prazo para o juiz, e o juiz quase sempre, para não dizer sempre, concede as extensões do prazo de blindagem contra as execuções. Fala um caso prático em que isso aconteceu. Em todos os casos isso acontece. Por quê? Porque é um efeito automático da lei, que decorre do ingresso da ação. Em todos os casos se consegue isso. Blindagem contra protestos, idem, média de 1 ano, efeito automático da lei. Blindagem contra inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sempre se consegue. Blindagem contra o corte de luz e fornecimento de água, por exemplo, de gás, desculpa,
Em média, se consegue 1 ano e é efeito automático da lei. Sempre se consegue. Possibilidade de participar de licitações sem a apresentação de CNDs, de certidões negativas de débito. Novidade, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, está concedendo agora, como efeito automático das recuperações em alguns casos, para empresas que têm o grosso da sua receita decorrente de contratos públicos licitados. O STJ tem enxergado e dito, pô, essas empresas não vão sobreviver se não puderem participar de licitações. Só que para participar de licitação precisa de CND. E é evidente que uma empresa que está em recuperação judicial não tem CND. O STJ está liberando a participação dessas empresas em licitações. Agora, outros efeitos interessantes decorrentes da recuperação judicial. E a gente ainda nem está falando do plano, a gente está falando daqueles efeitos que são automáticos. Estímulo aos financiamentos. Muitas vezes, na hora de negociar com um banco, né, crédito, e o Miranda sabe disso bem melhor do que eu, porque é ele que negocia, né, senta na frente do banco e diz, a gente está assumindo aqui a parte de gestão de crise dessa empresa, eu queria saber, existe a possibilidade de o banco abrir linhas de crédito para essa empresa, e o banco, se for um banco experiente, um banco acostumado com risco, com apetite para o risco, vai dizer, mas entra em recuperação antes. Se tu entrar em recuperação, eu te dou dinheiro. Por quê? Porque todo crédito que é concedido à empresa pós pedido de recuperação, ele é extraconcursal em caso de falência, em caso de quebra. Significa o quê? Se a empresa vier a falir, o que a gente nunca quer, mas às vezes pode acontecer, aquele que financiou a empresa após a recuperação tem o seu crédito no primeiro lugar na ordem de pagamentos, antes dos trabalhadores. Ou seja, olha que efeito interessante, que estimula os financiamentos, dá dinheiro para a empresa que está passando por uma crise, porque se ela quebrar, tu vai ser o primeiro a receber. Grosso modo é isso. Bom, e os efeitos decorrentes do plano? O que pode aparecer no plano em termos de técnicas recuperatórias? O que a gente pode prever e o que a gente comumente prevê nos planos de recuperação que a gente apresenta? Em primeiro lugar, o que é clássico? O alongamento da dívida, ou seja, o parcelamento. Aí pergunta, mas quanto? Logo que a lei entrou em vigor, se pensava que seria razoável um prazo de 5 anos, de 7 anos, 10 anos, fantástico. Hoje em dia, a gente está falando de prazos de 10 a 30 anos de alongamento. Os credores, em alguns casos, aceitam alongamentos de 20 a 30 anos. Aí vocês vão dizer, duvido. Ora, no caso Parmalat, conseguiu-se um prazo médio de alongamento de 12 anos. Só que o caso Parmalat é de 2007, 2 anos depois da entrada em vigor da lei. Ou seja, 12 anos naquela época era o supra-sumo, era o sonho de consumo do devedor. Depois, no caso Casa e Vídeo, que é um caso de alto sucesso de recuperação, né, lá do Rio de Janeiro, que a empresa realmente se recuperou e está funcionando bem melhor, muito melhor do que estava antes, se conseguiu 30 anos de alongamento. 30, parece sistema financeiro de habitação. Né? Ou seja, se conseguiu um baita. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês sentados na frente de um banqueiro, em condições normais de temperatura e pressão, quando que o banqueiro vai dar 30 anos numa renegociação para vocês? Difícil, né? No caso OSX, que é o caso do estaleiro do Eike Batista, ano passado se aprovou um plano de recuperação com um prazo médio de 25 anos para os pagamentos. Agora, não vou seguir exatamente essa ordem, não se preocupe que eu não vou me perder, mas mais interessante ainda, às vezes se concede um prazo de carência para começar a pagar o principal e algumas vezes os juros, bastante considerável também. Por exemplo, no caso das lojas Obino, aqui de Bagé, cuja sede é Bagé, né, Bagé que a gente estava falando ali um pouco antes do início do evento, no caso das lojas Obino, que é uma empresa que está em recuperação já há algum tempo e está bem, está funcionando, está operando, prazo de carência para começar os pagamentos depois da aprovação do plano de 2 anos. E aí vocês vão perceber o seguinte, uma empresa entra em recuperação, ela é blindada por no mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano, em que ela não pode sofrer as execuções e as dívidas ficam congeladas.
O plano é aprovado. Se obtém 2 anos de carência, significa que ela começa a pagar 36 meses depois de ingressar com a recuperação judicial. Ou seja, ela para de pagar a sua dívida, ela contém o passivo e, como diz o Miranda, bom, aí tem que fazer o dever de casa, tem que gerar caixa para depois pagar o passivo alongado. Mas daí é problema de vocês, né? O nosso problema, o do advogado, a gente resolveu já. A gente conteve o passivo. Vocês que se virem para gerar caixa. Né? É possível o estabelecimento de pagamentos diferenciados. Por exemplo, não precisa amortizar a dívida por mês, pode amortizar por semestre, semestralmente, o que segura os recursos com a empresa. Isso se conseguiu, por exemplo, no caso da LBR, que é dona da marca Bom Gosto, entre outras tantas, como a Santa Rita, enfim. Né? É possível que se estabeleça pagamentos atrelados ao faturamento, por exemplo. A empresa só vai pagar, amortizar o passivo, se faturar acima de tanto. E se estabelece um piso. Isso o judiciário não estava aceitando. Voltou a aceitar no caso OSX recentemente. Pagamentos atrelados ao EBITDA positivo, ou seja, a empresa só amortiza a dívida se estiver gerando caixa. Isso aconteceu no caso Casa e Vídeo. E esse caso Casa e Vídeo ele é interessantíssimo em vários aspectos. Só para fazer um comentário rápido com vocês. Porque a empresa não só se recuperou, mas ela era tão boa que o advogado que participou da recuperação ficou com ela. Né? Enfim, era um advogado da Álvares e Marçal, né, que foi a empresa responsável por assessorar na parte econômico-financeira, e ele gostou tanto do negócio que ele comprou, ele regimentou investidores e comprou a Casa e Vídeo, que hoje em dia está crescendo de novo. Mas é possível que se consiga taxas de juros interessantes, né, Miranda? A gente tenta TJLP, a maior parte das vezes não consegue, TJLP, às vezes fica na Selic, etc. E, principalmente, junto com o alongamento, a gente tem os deságios. Né? A gente tem os deságios, ou como a gente chama lá na faculdade de Direito, das remissões, as remissões parciais de dívida. É o seguinte, chega o devedor e diz, eu não consigo pagar. 100 milhões eu não consigo pagar. Agora, se vocês me derem um desconto de 30% na minha dívida e me alongarem ela, aí talvez eu consiga. Mas que banco vai aceitar deságio? Pode até não gostar, muitas vezes tem que aceitar o deságio, em razão das negociações, porque eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho já, o plano ele é votado e vige o princípio da maioria, ou seja, se a maioria aprova o plano, o banco se submete ao plano, e aí ele tem que aceitar obrigatoriamente o deságio. Aí vem a curiosidade, tá, mas que deságios que têm sido concedidos? Os mais variados. De 0, não é nem de 10, é de 0, às vezes não se consegue, a 90% a gente já viu. Exemplo, na Casa e Vídeo se obteve um deságio de 50%. Um deságio médio. Eu fiz uma média, porque muitas vezes se divide por diferentes classes de credores, mas se obteve um deságio médio de 50%. Ou seja, os caras tinham uma dívida de 300 milhões, no final, aprovado o plano, virou uma dívida de 150, a ser paga em 30 anos. Desagiada e alongada. No caso das lojas do Bino, ali de Bagé, 80% na classe quirografária, por exemplo, na classe dos credores sem garantia. Um baita de uma vantagem. E eu e o Miranda, e o Saulo também, nós participamos de um caso em que a gente conseguiu, inclusive, 90% de deságio na classe trabalhista, acima de um determinado valor. Ou seja, todos os credores trabalhistas que tenham créditos acima de 20 salários mínimos vão sofrer um deságio de 90% nos seus créditos. Ou seja, a gente garantiu o crédito trabalhista alimentar, mas o indenizatório, basicamente, a gente cortou forte. É possível também a conversão de dívida em ações, ou seja, eu sou credor e eu aceito me tornar sócio em troca do meu crédito. Isso foi fundamentalmente o que aconteceu no caso OGX. Os credores aceitaram trocar os seus créditos por participação na OGX. Tanto é que o Ike Batista, que tinha mais de 50% de participação, caiu para menos de 5%, e os credores se tornaram controladores da OGX. E aconteceu num outro caso, que é bastante conhecido, inclusive tido como um case de sucesso, que é o caso da Eucatex, que
tem a peculiaridade de ser a empresa controlada pela família do Paulo Maluf, né? A empresa de laminados, ali também se conseguiu uma conversão bastante grande de créditos em participação. Parece uma boa, eu diluo a minha participação, sou diluído na minha participação, mas também não fico com uma dívida enorme, ou reduzo minha dívida. É possível a injeção de novos recursos, inclusive pelos próprios credores. Havia uma armadilha, no caso AGX, no plano de recuperação, uma cláusula do plano, que dizia o seguinte, chamava-se Plano de Aceleração de Pagamentos. E dizia o seguinte, olha, nós vamos alongar a dívida em 25 anos, porém eu te pago em 1 ano se tu me emprestar dinheiro novo para o próprio credor. Por meio da cláusula de aceleração de pagamentos, alguns credores aportaram 215 milhões de dólares na OGX e receberam num prazo bem mais curto do que os outros credores que não estavam dispostos a injetar dinheiro na empresa. Existe a possibilidade também de injeção de recursos, não pelos credores, mas por um comprador. E o caso paradigmático é o caso da Celpa, que é uma concessionária de energia elétrica lá do Pará. Nesse caso, uma empresa chamada Equatorial Energia comprou uma parcela significativa das ações da empresa, aproximadamente 70% de participação no capital, por R$1, mas assumiu 700 milhões de reais em dívidas da companhia. Esse é tido como um outro case de sucesso. Injeção de recursos por um comprador. Sai o controlador antigo, entra um novo controlador que assume, tem condições financeiras, tem saúde financeiras para isso. O caso das Daslu também foi assim. Também um outro caso em que essa técnica de recuperação funcionou. É possível também constituir FIP para captar recursos. No caso da Casivide foi isso. O advogado ele bolou a constituição de um fundo de investimento, né? E esse fundo de investimento recebeu aportes e injetou dinheiro na empresa. Esse fundo de investimento se tornou controlador. E ele era o líder, o principal cotista desse fundo de investimento. E é possível, finalmente, a alienação de ativos estratégicos, como marcas, rotas, no caso da Varig. Foi o que se fez. A Varig vendeu para a Gol, por 660 milhões de reais, as suas rotas, os seus espaços nos aeroportos, a sua marca. E fez isso livre de ônus, ou seja, a Gol que comprou sem comprar a dívida da Varig. Isso foi garantido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, porque a lei permite. Da mesma forma, é possível arrendar ativos. No caso da LBR, dona da Bom Gosto, como eu falei para vocês, a ideia, ainda não implementada, é ou vender por 700 milhões as suas unidades Fabris, ou parte delas, ou arrendá-las. E a dação de bens em pagamento. No caso da Eucatex, deu certo, porque a empresa tinha uma série de imóveis, fazendas, de pinos, etc. e tal, que não eram ativos estratégicos para ela poderia sobreviver sem, e esses bens foram dados em pagamento pelos bancos, e a dívida da Eucatex, dessa forma, foi reestruturada. Finalmente, o plano é apresentado, os devedores podem impugnar o plano ou não, e geralmente eles acabam impugnando o plano com essas cláusulas, com esse tipo de cláusula, e se os credores não impugnarem, o plano está aprovado diretamente. É raro acontecer, mas a gente participou de 2 ou 3 já, em que os credores não impugnaram e o plano foi aprovado sem assembleia. Mas o normal é que aí seja convocada uma assembleia de credores que vai reunir todos esses credores, assim, num ambiente parecido com isso daqui, e o plano ele é brilhantemente explicado pelo Miranda, muitas vezes, que demonstra as vantagens do plano, que a empresa vai se recuperar e tudo mais, e depois os credores votam esse plano. E a decisão ela é tomada por maioria, vide princípio majoritário, ou seja, se há um credor descontente, se ele é minoria, a ele é imposto o plano de recuperação. É evidente que existem regras de votação. É evidente que os credores, às vezes são divididos em classe e as diferentes classes de credores devem aprovar o plano para que ele seja aprovado e depois homologado pelo juiz. Mas esse é um assunto que eu vou deixar propositalmente para que vocês eventualmente me convidem de novo para vir aqui falar, né, com vocês sobre isso. Né? Porque se a gente entrega tudo de uma vez só, se a gente entrega toda a rapadura, depois a gente não recebe outros convites. Então, sem mais delongas, eu encerro a minha parte já um tanto quanto premido pelo tempo, porque a gente tem que dar tempo para
as perguntas, né, para as dúvidas e para os debates, e passo a palavra ao presidente da mesa, Dr. Saulo. Na sequência, então, eu vou ver se veio as perguntas, mas eu já gostaria de colocar uma para o Miranda. Enquanto existe um movimento aí, né, do pessoal, eu já vou colocar. Eu queria que ele comentasse a importância das demonstrações contábeis frente a essa situação de criar esse plano, de conseguir êxito em tudo isso, né? Porque assim, uma contabilidade atrasada não vai adiantar nada, né? Então, não é puxão de orelha para os nossos, né, colegas, mas saber a importância de manter a contabilidade em dia, de uma forma adequada, porque como é que nós vamos saber o que essa empresa tem de credores se a gente não estiver com seus dados atualizados e assim por diante. Mas eu vou deixar para que eles planem isso melhor para vocês. Tá bem. As demonstrações financeiras, elas são fundamentais em 3 etapas distintas. Então, na inicial, na preparação da inicial, então, acompanhando aquela petição inicial, deve constar as demonstrações financeiras dos 3 últimos exercícios, além de uma levantada especialmente para o ato, ou seja, as demonstrações do último momento, colocando toda a situação patrimonial da recuperanda. Qual o seu passivo, quais são os seus bens, a sua necessidade de capital de giro. É justamente a partir dessas demonstrações financeiras que será exposta as causas da crise. Assim, olha, eu não tenho condição de amortizar porque a minha geração de caixa é tanto, por causa disso. Ou seja, ele é fundamental na instrução do processo. Depois ele é fundamental para o autoconhecimento da empresa para poder fazer o plano, se conhecer para a construção do plano. E no terceiro momento, Saulo, é o momento da prestação de contas. Então, mensalmente, a recuperanda tem que apresentar suas demonstrações financeiras em juízo, para mostrando, olha, estou fazendo isso, olha, estou evoluindo nesse sentido, olha, não estamos desviando os ativos, estamos tendo esse e esse crescimento, etc, etc. Ou seja, prestação de contas aos credores. Então, em 3 momentos distintos, na inicial, na construção do plano e, posteriormente, na prestação de contas. Extremamente vinculado ao administrador judicial, né? Sem dúvida. Que vai se valer dessas demonstrações para sinalizar o juiz, para tomar suas decisões de forma adequadas, para que a recuperação tenha êxito, sucesso. Então, nós temos aqui a pergunta do Rogério. Eu vou pedir desculpa que eu desci correndo o carro e acabei não pegando meu óculos, né? Estou velho também. Se a empresa tiver com dificuldade de geração de caixa, como irá conseguir matéria-prima para geração de caixa para poder pagar seus credores? E se a mesma está devendo para esses fornecedores? Esses fornecedores venderão a esta empresa? Bom, Rogério, tudo é um processo de negociação, tá? Mas em favor da recuperanda, tem aquela exposição que o João Pedro colocou da extraconcursionalidade. Ou seja, tem que sentar na frente do credor, explicar as causas que levaram ao pedido de recuperação e também explicar que a partir do momento da recuperação judicial ele tem privilégio no recebimento dos seus créditos em caso de falência. Não é uma tarefa fácil, sem sombra de dúvida. Até te digo, é o momento mais delicado. O day after, o dia seguinte, é o momento mais delicado. Mas veja bem, tudo faz parte de um processo de planejamento. Poucas são as vezes que tu entra num processo de recuperação sem ter planejado o dia seguinte. Claro, às vezes até acontece. Já aconteceu casos, Rogério, de nós entrarmos no cliente com greve de funcionários, com a energia elétrica cortada, com todos esse, o caos econômico. Acontece sim, tá? Mas via de regra, se tu faz um planejamento que antecede a isso, tu já vai ver quem é o teu fornecedor estratégico, quem é o teu credor estratégico, para desde o início estabelecer uma relação de transparência com ele. De novo, a recuperação está associada à transparência, à recuperação da credibilidade. E está muito associada à negociação. Okay. Bom, chegaram mais algumas perguntas pela internet.
Então já que tu está com a palavra, Miranda, eu vou passar essas para ti primeiramente. Depois tem algumas que correspondem à explanação do João Pedro. Então, a pergunta da Juliane diz o seguinte: em busca desta constante adaptação ao mercado e sobrevivência e concorrência, uma análise SWOT de períodos em períodos seria uma opção para conseguir manter a empresa atualizada e em plena concorrência no mercado? É uma das ferramentas, sem dúvida nenhuma, tá? A análise de SWOT. Mas, além disso, depois da construção do planejamento estratégico, é fundamental o monitoramento da estratégia. Uma das ferramentas que mais tem avançado nesse sentido é o BSC, é o Balance Scorecard, que é justamente uma cesta de indicadores, né? Eu falo para o Saulo, porque é na disciplina dele, da PUC, que ministra esse tema, é criação de uma cesta de indicadores com estabelecimento de metas, de objetivos e o constante monitoramento dessas metas, desses objetivos, tanto no aspecto de conhecimento e aprendizagem, tanto no aspecto dos processos, como no aspecto dos clientes e também o financeiro. Agora, a análise SWOT é fundamental, mas não devemos esquecer também o modelo de Porter, né, das 5 forças competitivas. Embora o mercado não oscile com tanta frequência quanto na análise SWOT, também relembrar o modelo de Porter periodicamente é fundamental. Obrigado. A Juliane nos bombardeou, tem várias dela, né? Ela está assídua aqui nas perguntas dela. Vamos dar na sequência. Ela coloca: uma reengenharia seria uma opção a ser levada em conta para uma empresa que está em decadência? Sim, mas veja bem, só a reengenharia não. Porque, conforme nós colocamos anteriormente, a empresa em crise é a empresa que vem sendo bombardeada no seu dia a dia, nos seus credores, né? Com tentativas de expropriação dos seus ativos, com penhoras online, como o João Pedro falou, o oficial de justiça batendo na porta. Então, fazer a reengenharia, sim, mas eu preciso conter esse passivo para poder ter tempo de fazer a mudança, seja o nome que a gente for falar, de turnaround, de reengenharia, de mudança de processo, enfim, né? O nome pouco importa, mas a essência é mudança, adaptação a essa nova realidade. Então eu preciso ter o tempo, né, Gustavo? Se eu não tiver esse tempo, né, eu sou envolvido pelo dia a dia e não consigo fazer essa gestão da mudança. Novamente a Juliana. Atualmente, ainda não pode-se acreditar em uma empresa com equipe autogerida, ou seja, consegue trabalhar sem que exista uma única figura de liderança? Olha, é uma pergunta assim, muito complexa, né? Porque cada organização tem que ser contextualizada, né? Realmente, eu acho que o modelo de autogestão é um modelo perfeito. Entretanto, depende do ambiente, depende dessas pessoas, né? O João Pedro citou o caso da Varig. Ora, o caso da Varig é um dos casos mais emblemáticos que nós temos, não é, de crise. Porque o caso da Varig é sui generis, né, Saulo? Porque o controlador da Varig, né, João Pedro, era o fundo dos funcionários. Então, várias foram as empresas de consultoria que passaram pela Varig, né, onde eles recebiam carta branca. O senhor pode fazer tudo aqui, exceto uma coisa: demitir gente. Exceto uma coisa: mexer em pessoas. Não é? E muito se tentou e pouco se conseguiu, né, levando a empresa ao colapso. A questão da empresa autogerida não é que eu seja cético, tá? Eu acho, né, que é uma evolução do próprio conceito de nós seres humanos, né, que é muito complicado essa autogestão. A última da Juliana, né, Juliane. Né? Neste caso da recuperação judicial, que é adotado quando uma empresa entra em falência, não é o caso. Qual seria a estratégia para se reestruturar no mercado, vencendo essa fase e conseguindo suprir todas as dívidas? Quem vai determinar isso, Juliane, é o plano de recuperação.
é o estudo em profundidade do seu produto, do seu segmento, da composição do seu passivo. Né? Então, cada empresa tem que buscar a sua solução, mas desde que, evidentemente, ela seja economicamente viável. Porque, conforme o João Pedro colocou lá, olha, se conseguiu planos com 20 anos, planos com 15 anos, planos com carência, são planos maravilhosos. Mas se não houver geração de caixa, Saulo, vai falhar a execução do plano. Né? Não tem varinha mágica de condão que vai restabelecer. É trabalho, tá? E trabalho com criatividade e com inovação. Adriel, a tua. Em que momento encerra-se o processo de recuperação, ou por sucesso ou por fracasso? Acho que essa é melhor para ti, né, João Pedro? Melhor para o João Pedro. Pode ser. Finalmente, uma coisa que eu entendo, né? Tem um negócio SWOT aí, depois você vai me explicar o que é. SWOT, até agora não sei o que é. Não, é uma marca de relógio. É uma matriz, só para não ficar na dúvida, é uma matriz, né, em que se coloca tanto as oportunidades e as ameaças em relação ao mercado externo, e uma matriz das condições internas, pontos fortes e pontos fracos. Então, a partir desses quadrantes vai se determinando uma composição das estratégias. Vivendo e aprendendo. Bom, especificamente sobre a pergunta, em que momento encerra, seja no fracasso, seja no sucesso. Se é isso que eu entendi. Na verdade, até voltando rapidamente à questão principiológica da lei, e rapidamente também, eu mencionei que havia o princípio da preservação da empresa. Só que eu não cheguei a mencionar, ou talvez tenha mencionado de forma muito en passant, que é o princípio da preservação da empresa viável. E, em função disso, a lei coloca filtros de viabilidade na lei, no decorrer do processo, para que essas empresas que são inviáveis saiam o mais rápido possível do mercado, para não seguir causando danos ao crédito, ao mercado de crédito. Então, como uma outra face da mesma moeda, existe o contraprincípio, que é o princípio da retirada do mercado da empresa inviável. E aí, neste princípio, ou este princípio, ele é concretizado por alguns filtros. Exemplo, e esses filtros eles estão, de uma maneira geral, relacionados ao plano de recuperação. Não é o juiz quem vai dizer se a empresa é inviável ou não. Mas a lei diz, o credor tem um prazo, o devedor tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano no processo. Se o devedor não apresenta o plano no prazo de 60 dias, o processo se encaminha para falência. Quase que automaticamente. Por quê? Porque o legislador supõe. Ora, se o cara não tem condições de apresentar um plano em 60 dias, trata-se de uma empresa extremamente desorganizada e, portanto, inviável. O outro prazo, a outra situação, o plano é apresentado, mas é rejeitado em assembleia. O que o legislador presume? Se a empresa não pôde apresentar um plano palatável aos credores, trata-se de empresa inviável, e que, portanto, deve ser retirada do mercado o mais rápido possível. Então, ela é encaminhada para a falência também. Chama-se a convolução da recuperação judicial em falência. Convolução é uma palavra belíssima, mas que significa tão somente transformação. Né? Transformação da recuperação judicial em falência, que a lei utiliza a expressão convolução. Claro que existe a hipótese de o juiz impor o plano rejeitado, mas daí é uma situação excepcionalíssima e que aconteceu tão somente 3 vezes no Rio Grande do Sul. Nos casos da Recrusul, da Aeromote e da Brasfumo. Mas, enfim, isso como a gente diz, é papo para um outro churrasco. E a outra hipótese é o plano aprovado não ser executado na forma como previsto. Então, o que o legislador presume? O cara até apresentou o plano no prazo, ele até logrou aprovar o plano, porém, não conseguiu executar, não conseguiu pagar nos prazos previstos. Então, a recuperação ela é transformada em falência. Essas seriam as vias de saída pelo insucesso, pelo fracasso. Todas elas relacionadas ao plano. Né? Não apresentação, não aprovação ou não execução do plano. Bom, e a via do sucesso? A lei manda o seguinte, olha, uma vez apresentado o plano, aprovado o plano, homologado o plano pelo juiz, a empresa segue em recuperação por um prazo de 2 anos,
Ou seja, o processo segue aberto para que o juiz acompanhe o andamento dos pagamentos por um prazo de até 2 anos, e depois o processo ele é encerrado, e os pagamentos, se houverem, eles são feitos fora de juízo. Esse seria o caminho do sucesso. Isso foi o que aconteceu com a Eucatex, né? No caso da Eucatex, os pagamentos foram acompanhados pelo juiz por um prazo de 2 anos aproximadamente, e depois o processo foi encerrado. No nosso caso, né, Gustavo, da Rogli, uma transportadora, né, que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, também acompanhamento por 2 anos, e depois a aprovação do plano, a empresa segue 6 anos após, pagando seus credores, conforme aprovado. Normalmente. Seguindo com as perguntas, então, agora com o Guilhermo Polina, para o João Pedro. Ele coloca: um produtor rural, por se equivaler a uma empresa jurídica, na maioria das vezes poderá se beneficiar com a lei da recuperação judicial? Bom, a situação do produtor rural ela é sui generis. Por quê? Porque, especificamente do ponto de vista jurídico, o direito qualifica o produtor rural de 2 formas. Isso gera uma discussão enorme na faculdade de Direito, que até não vale a pena reproduzir. Mas o fato é o seguinte: o produtor rural, inicialmente, ele é considerado um não empresário. Ponto. Né? Ou seja, as leis de direito empresarial não se aplicam, as regras de direito empresarial não se aplicam ao produtor rural, exceto se ele se inscrever na junta comercial, e ele é livre para isso, e uma vez inscrito na junta comercial, ele passa a ser equiparado ao empresário para todos os efeitos. A resposta ao questionamento é: se o empresário rural, melhor dizendo, se o produtor rural estiver inscrito, matriculado na junta, ele pode se valer da recuperação. Se ele não tiver inscrito na junta comercial, ele não pode. E isso gerou problemas grandes, porque não raro produtores rurais já têm algum porte, não estão registrados na junta comercial. Então a resposta é: depende. Tem mais uma do Guilherme Polina. Existe um tempo de vida mínimo para a empresa entrar com a recuperação judicial? Sim, existe, e aí eu faço uma conexão com a questão dos filtros de viabilidade. Por quê? Porque a lei considera que uma empresa muito jovem, ela certamente ainda não tomou um tamanho e uma importância dentro da comunidade que justifique um sacrifício aos credores, como é o sacrifício que é imposto numa recuperação judicial. E também o legislador considera que uma empresa muito jovem, se já está precisando de recuperação, é porque provavelmente a empresa é inviável. Muito cedo para estar querendo se valer de recuperação. Então, o que o legislador faz? Uma linha de corte. 2 anos. A empresa com menos de 2 anos não pode utilizar a recuperação judicial. Ponto. Bem, no momento não apareceu mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Então, eu aproveito mais uma vez para agradecer os convidados, né? O João Carlos Meroni Miranda, o João Pedro Scalzilli. Eu, representando a comissão, agradeço também, né? E gostaria que a gente desse mais uma salvinha de palmas para eles aí, né? Que vieram colaborar com o nosso aprender. Perfeito?